Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, nesta madrugada nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque a tua palavra ela é poder sobre nossas vidas e nós estamos aqui para sermos ministrados, para que teu Espírito Santo possa nos ensinar, possa estar nos conduzindo em toda maneira de viver, para que o teu nome seja glorificado. Visita a tua igreja, visita cada coração nesta madrugada, opera milagre com cura, com libertação. Pai, em nome de Jesus eu te peço que portas de trabalhos venham se abrir, venha falar conosco de maneira especial, aceita o nosso louvor e a nossa adoração, perdoando as nossas fraquezas e nos purificando com o teu sangue, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus nesta madrugada em mais um trabalho em que Deus ele nos dá a oportunidade. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. João, capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E Deus, ele tem deixado a sua palavra para a sua igreja, ou seja, para cada um de nós, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor, ele tem nos ensinado, tem mandado, tem reivindicado a cada um de nós, a cada responsabilidade, porque a cada um de nós temos recebido talento. E um dia o Senhor estará prestando conta com cada um de nós. E é por isso que nesta madrugada, mais uma vez, nós estamos aqui para pregarmos a palavra do Senhor de maneira especial, aonde o Espírito Santo ele quer nos ensinar para que nós possamos ter uma vida e uma vida em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, hoje nós, pela graça, pela misericórdia de Deus, pela sua bondade, estaremos terminando a última campanha de vigílias desse ano. Hoje estaremos totalizando 49 vigílias nesse ano de 2020, onde nós temos um propósito com Deus desde 4 de março de 1999, temos estado em vigílias no monte e hoje nós estaremos terminando 152 vigílias de orações. Hoje estaremos completando no total 1064 vigílias. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse ano de 2020, onde estamos passando momentos difíceis,
a pandemia do Covid-19, mesmo assim, estiveram mais de 300 pessoas orando com a gente no monte. Isto é motivo de nós glorificarmos o Senhor e podermos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nesta madrugada, eu quero falar sobre o Abraão, o patriarca, em que deixou uma palavra para nós, aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. A palavra do Senhor que diz: apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou o altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Então nós vemos que Abraão, ele recebeu uma grande chamada de Deus. E não é diferente. A cada um de nós temos recebido essa chamada de Deus. E nós vemos aqui, no versículo 7, Abraão sendo visitado por Deus. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em cima desta palavra, eu coloquei um título nesta mensagem de hoje: Abraão construía altares por toda parte. Aleluia! Um homem de oração, um homem que vivia na dependência de Deus, um homem que era amigo de Deus. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós, que nós sejamos homens de oração. Nós vemos que ele se encontrava em Siquém, e de Siquém até o carvalho de Moré, entre os montes de Ebal e Gerizim. A terra prometida era então ocupada pelos cananeus. Betel até Ai tinha uma distância de 32 quilômetros ao sul de Siquém. Havia fome na época, e esse fato não era incomum na Palestina. A mudança constante de suas tendas servia para reivindicar a posse da terra que Deus lhe prometera. A vida de Abraão, o amigo de Deus, era uma vida de oração. Nós vemos aqui que Deus, ele usa essa estratégia, conduzindo Abraão de um lado para outro lado, e aonde ele chegava, em que ele armava a sua tenda, ele também edificava um altar. E ali ele consagrava aquele lugar. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina aonde você colocar as plantas dos seus pés e orar, reivindicar, pedir para Deus, Deus, ele nos concede a nós. Meu irmão, nós vemos aqui o poder da oração. E nós vemos que Abraão, por onde ele andava,
ele edificava o altar. Ele construía o altar por toda a parte em que ele andava. E nós vemos que se tornou amigo de Deus. A vida de Abraão, o amigo de Deus, era uma vida de oração. E é isso, irmão, que Deus nos chama para que nós possamos sermos coluna, ou seja, intercessores, vida de oração, a estar na presença de Deus, orando para a igreja, orando para a família, orando para os líderes da igreja, orando para os irmãos, orando para aqueles que estão enfermos, orando para que Deus abra porta de trabalho para aqueles que estão desempregados, orando em todo tempo, assim como o apóstolo Paulo ele tem nos ensinado a igreja de Tessalonicenses, orando em todo tempo. Louvamos a Deus, porque nesse ano difícil de 2020, estaremos hoje completando o propósito que temos com Deus, em que Deus tem colocado no nosso coração há 22 anos, e que nós estamos nesse propósito com Deus de oração, vigílias, intercessões, clamor, para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer milagres e maravilhas, e nós temos provado disto nesses últimos dias, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos que Abraão tinha uma vida de oração, o amigo de Deus estava constantemente na presença de Deus para glorificar o seu nome. Só esses podem tornar-se príncipe de oração, pois a verdadeira oração demonstra profunda dependência do Senhor. Meu irmão, é isto que nós temos que reconhecer nas nossas vidas. Porque Jesus disse, lá em João 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. E nós vemos aqui que, através da oração, nós possamos demonstrar a Deus uma profunda dependência do seu grande amor. Porque quando nós oramos, Deus revela os seus segredos. E nós vemos aqui, nesta madrugada, alguns segredos da oração. Primeiro, a oração tem poder para nos dar um verdadeiro conhecimento de nós próprios e de nossas necessidades. Quando nós começamos a orar, começamos a clamar, começamos a buscar Deus, Deus começa a mostrar quem somos nós e as nossas necessidades. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, a palavra do Senhor diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui que o profeta Isaías estava no templo, estava orando, estava na presença de Deus, e de repente Deus revelou a sua glória a ele, e ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui em que Deus revela a nós, através da oração, através do seu poder, a verdadeira necessidade em que nós possamos conhecermos
a nós próprios, para que possamos saber que somos totalmente dependentes de Deus. Segundo ponto, aqui é onde Deus ainda nos ensina, a oração tem poder para limpar os nossos corações. Salmo 119, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor diz: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Meu irmão, nós vemos que a oração, ela tem poder para limpar os nossos corações. Quando nós temos vida de oração, quando nós entramos na presença de Deus, assim como nós vemos a experiência do profeta Isaías, que um dos serafins pegou uma brasa do altar e levou até os lábios de Jesus, até os lábios do profeta Isaías, e ali nós vemos que o Senhor queimou toda a iniquidade, tirou todo o pecado da vida do profeta Isaías, e ali ele viu, contemplou a glória de Deus, se tornou um homem de oração, um homem na dependência de Deus, um homem que submeteu à vontade de Deus. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós, para que nós possamos alcançar esses benefícios, essas qualidades em que Deus quer revelar para nós o seu segredo. Temos que ter vida de oração, assim como Abraão, que era amigo de Deus. Aqui no terceiro ponto, a oração tem poder para guardar os nossos passos e dar-nos vitória sobre a tentação. O salmista, no Salmo 17, versículo 5, a palavra do Senhor diz: meus passos seguem firme nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Então nós vemos, irmão, aqui o salmista nos ensinando, quando nós temos vida de oração, nós vemos que o Senhor ele nos guarda, o Senhor ele nos protege, e nós temos vitória sobre a tentação que tão de perto muitas vezes quer nos tirar da presença do Senhor. Por isso, Jesus deixou para nós aqui em Lucas 22, 40, dizendo, chegando ao lugar, ele lhe disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Meu irmão, quando nós oramos, o Senhor nos livra, nos protege e nos guarda para que nós não entramos em tentação. Aqui no quarto ponto, a oração tem poder para nos dar sabedoria. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Meu irmão, quem sabe muitas vezes falta-lhe sabedoria. Entre em oração, entre na presença de Deus e pede sabedoria, e com certeza Deus vai te dar sabedoria para que você seja instrumento, vaso usado nas mãos do Senhor, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Aqui no quinto ponto, onde nós estamos falando, onde Deus revela os seus segredos através de uma vida de oração, ele nos ensina aqui no quinto ponto, a oração tem poder para governar a nossa língua. Meu irmão,
Muitas vezes nós falamos tantas coisas, muitas vezes sem pensar, sem analisar as consequências. Mas quando nós temos vida de oração, a oração tem poder para governar a nossa língua. Aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar, e é um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Mas quando nós oramos, quando nós temos uma vida na dependência de Deus através do Espírito Santo, a oração, ela tem poder para governar a nossa língua. Aleluia! Nós vemos que Abraão, ele tinha uma vida de oração, uma vida na dependência de Deus, aonde Abraão andava, ele construía altares por toda parte, porque ele andava na dependência de Deus, através do Espírito Santo, tendo uma vida de oração. Aqui no sexto ponto, a oração consegue que o Espírito Santo se manifeste em nossos corações com todo o seu ser, abençoando e nos dando poder. Aqui em Lucas 11:13 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Então nós vemos aqui, a oração consegue que o Espírito Santo se manifeste em nossos corações com o seu amor para poder nos abençoar e para nos dar poder. Esse é o Espírito Santo que quer revelar a nós os seus mistérios. E só conseguimos os segredos de Deus através de uma vida de oração. Aqui no sétimo ponto, aonde Deus ainda nos ensina, a oração pode levar à salvação de outros. Meu irmão. Por isso é que nós temos que orar pelas pessoas que nós amamos, pela nossa família, pela nossa parentela, pela nossa cidade, pelos nossos amigos. E só conseguimos através da oração. A oração pode levar à salvação de outros. Aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus e dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Então nós vemos que há uma necessidade de nós estarmos orando por aquelas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, ainda que são pecadoras, mas que elas venham ser salvas, venham ser libertas e venham conhecer a palavra e que Deus revela para nós através do Espírito Santo. Porque nós vemos que o maior pecado de omissão é a negligência da intercessão perseverante. Ou seja, aprendemos aqui com Abraão, que era um homem de oração, amigo de Deus, que orava constantemente. Vida de oração, vida de intercessão, tem que ser perseverante. Não podemos parar. Não podemos negligenciar. E eu acabei de dizer agora mesmo,
em que nós estamos há 22 anos em vigílias no monte, orando, intercedendo, clamando, buscando a presença de Deus. Hoje estaremos completando 1064 vigílias no decorrer desses 22 anos, clamando a Deus, orando, buscando a presença de Deus. Temos visto salvação de almas, temos visto cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Deus tem abrido porta de trabalho, Deus tem agido no meio da família, porque estamos na brecha, estamos orando, clamando, intercedendo em favor da família, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. O maior pecado de omissão é a negligência da intercessão perseverante. Aqui em 1 Samuel 12, 23, a palavra do Senhor diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Então nós vemos aqui o profeta Samuel nos ensinando a igreja que é pecado quando nós deixamos de orar, deixamos de estar intercedendo. Por isso ele nos ensina: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém, irmão? O que é isso? É vida de oração, é vida da presença do Senhor. Por isso que nós aprendemos aqui com Abraão, aonde Abraão andava, ele construía altares por toda parte. E assim Deus nos ensina nesta madrugada, para que possamos ter vida de oração, a estar na dependência de Deus. E aqui quero apresentar alguns inimigos da oração. O cansaço, muitas vezes o cansaço nos tira da presença do Senhor. Distração, intranquilidade interior, pressa, desânimo e a indolência, que é a preguiça. Que nesta madrugada nós possamos voltarmos para Deus em oração, porque devemos começar a levar a sério as promessas de Deus na Bíblia, na sua palavra. Abraão avançado em idade, creu, onde quer que o armasse a sua tenda, junto dela construía um altar, sobre o qual oferecia o seu sacrifício da manhã e da tarde. Nós vemos aqui que Abraão constantemente andava na presença de Deus, por isso que foi chamado amigo de Deus. Deus quer ser nosso amigo, meu irmão. Por isso que nós temos que ter vida de oração, para que nós possamos tomar posse das promessas em que Deus tem para cada um de nós. E só vamos conseguir tendo vida de oração, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós vemos que ele oferecia sacrifício de manhã e de tarde. E ao remover a tenda, o altar ficava. E o errante cananeu, ao chegar àquele altar, sabia quem ali estivera. Meu irmão, nós vemos aqui a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Ou seja, o ímpio, ele conhece aquele que serve a Deus, aquele que anda na presença de Deus, ou seja,
aquele que é amigo de Deus. E eu pergunto para você, nesta madrugada, você tem sido amigo de Deus? Você tem andado na presença de Deus? Só conseguimos tendo vida de oração. Nós vemos aqui que depois de amar a tenda, conservava e o adorava o Deus vivo. Assim deve os lares cristãos ser luzes no mundo, pais e mães, cada manhã e à noite, e reunir ao redor de vós os filhos, e com humildade, petição, elevar a Deus o coração, suplicando-lhe auxílio. Meu irmão, é tempo da família voltar para Deus em oração. É tempo da família juntos estar servindo esse Deus maravilhoso, em que nós conhecemos através da pessoa de Jesus Cristo. Vossos queridos acham-se expostos à tentação, contratempos diários. Nós vemos aqui que no caminho de jovens e velhos, os que quiseram viver vida paciente, amorosa e alegre, precisam ter vida de oração. Só recebendo auxílio constante de Deus, poderemos alcançar a vitória sobre o próprio eu. Cada manhã, consagrai-vos os vossos filhos a Deus para esse dia. Não façais cálculo para meses ou ano, ele vos não pertence. Um curto dia é o que vos é dado, como e fosse esse vosso último dia da terra. Trabalhai para o Mestre durante as suas horas. Por isso, meu irmão, não podemos perder as oportunidades que Deus ele tem nos dado. Depondo perante Deus todos os vossos planos, para serem executados ou rejeitados conforme o indica a sua providência. Aceitai o seu plano em lugar dos vossos, mesmo quando a sua aceitação exige renúncia de projetos acariciados. Nós vemos que assim a vida será moldada cada vez mais segundo o modelo divino, pois uma pequena atenção e cuidados preparado para esse período em que vamos à presença de Deus, o culto familiar pode tornar-se agradável e será acompanhado de resultado que só a eternidade nos revelará. Nós vemos aqui a necessidade da família junta, estar orando, da família junta, estar na presença de Deus, a responsabilidade dos pais de estar ensinando seus filhos, porque estamos vendo uma geração fria, uma geração apostata, uma geração em que não tem tido experiência com Deus. E nós temos esta responsabilidade. E nós podemos louvar-nos a Deus pela vida de Abraão, porque aonde Abraão andava, ele construía altares por toda parte, na dependência de Deus. Que nesta manhã você possa estar compromissado com Deus através da oração, junto com a sua família, em comunhão na igreja, e eu tenho certeza que Deus estará revelando os seus mistérios, as suas maravilhas, e suprirá as suas necessidades naquilo que você precisa. Vamos orar? Vida de oração, vida a estar na dependência de Deus
através do Espírito Santo. Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque teu Espírito Santo, ele tem nos ensinado a termos vida de oração, vida de busca, a estar na dependência do teu Espírito Santo, conhecendo o seu amor, conhecendo os seus mistérios, nos tornando amigos de Deus, para que o teu nome seja glorificado. Visita, Pai, a tua igreja, visita cada coração nesta manhã e realiza milagre e faça maravilhas em nosso favor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu irmão, quero deixar um aviso a todos aqueles que têm nos acompanhado. Nós estamos entrando em recesso e nessa próxima semana, a semana do Natal e a semana do Ano Novo, nós não estaremos aqui de madrugada realizando as lives. Amém? Esteja orando por mim e pela Ivone. Deus abençoe. Shalom Adonai.